Muito bom estar aqui com vocês nesse nosso terceiro culto da manhã. Nós estamos começando essa nova cultura na nossa igreja, né? De acordar cedo e vir para a igreja. E eu fico muito feliz em poder começar o domingo aqui adorando o Senhor. E eu quero parabenizar os irmãos por priorizarem isso na vida de vocês, né? Eu venho de uma família onde o meu avô ele levava muito a sério o culto de domingo, né? Ele podia estar viajando, podia estar em outro estado, era domingo, ele ia procurar uma igrejinha para ele estar, precisava estar lá adorando o Senhor no dia. E isso se transferiu para o meu pai, depois se transferiu para mim, vai se transferir para os meus filhos, essa cultura, essa valorização com o culto de domingo, né? Não é simplesmente um ato religioso. Nós cremos que a Bíblia fala assim: nós entregarmos as primícias, todo o resto será abençoado. Domingo é o primeiro dia da semana, então é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para os céus, no dia de descanso, no dia que a gente podia estar fazendo tanta coisa, que as nossas primícias são para o Senhor, que nós valorizamos a igreja, que nós valorizamos a noiva de Cristo. Infelizmente o diabo ele quer tirar isso do nosso coração nessa geração. Eu tive a oportunidade de estudar e ser missionário nos Estados Unidos durante 9 meses ali da minha vida, e eu ajudava um pastor que se tornou muito amigo meu, um grande homem de Deus, e esse pastor ele estava começando a igreja também. No entanto, ele tinha, se puder aumentar um pouquinho o retorno, por favor, e ele tinha uma dificuldade muito grande ali na Estados Unidos. É uma nação muito próspera, as pessoas têm barco, têm casa no lago, tem dinheiro. E aí vem o verão, né? Lá verão e inverno são muito bem definidos. Vem o verão, as pessoas não vão mais para o culto de domingo, os membros somem, passam o verão ali na casa do lago, fazem de tudo, viajam meses e meses, todo fim de semana é algo novo. E aí o pastor ele ficava muito chateado, porque as pessoas não valorizavam mais. Só que nós temos a oportunidade, e essa cultura tem se passado para o Brasil muitas vezes, mas nós temos a oportunidade de mudarmos essa história na nossa família, de sermos pessoas que priorizam estar junto com a igreja, que faça sol, faça chuva, eu vou estar lá no domingo adorando a Jesus. Tem esse compromisso muito forte. O Senhor ele está resgatando esse valor no nosso coração. Então eu quero parabenizar vocês por estarem aqui domingo de manhã, e isso é só o começo, no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai recompensar você com a gloriosa presença dele aqui nesse lugar. Eu creio que o Espírito de Deus ele está aqui. Amém? Você crê? E eu estou muito feliz, porque eu amo muito o Espírito Santo, porque eu tenho muita saudade do Espírito Santo, e porque eu sei que quando Ele está aqui eu tenho a oportunidade de conhecer mais o coração do Pai, de me apaixonar mais por Ele, de me envolver mais na presença dEle. Então eu estou muito feliz, o fato que Ele está aqui. Então feche seus olhos. Eu queria que você começasse agora a valorizar a presença do Espírito de Deus aqui, com as suas próprias palavras. Te amamos, te amamos. Não há ninguém, Espírito Santo, que eu ame mais. Nós não queremos, Espírito Santo, fazer um culto sem o Senhor. Nós não queremos prosseguir sem o Senhor. Nós não queremos a bênção, a terra prometida, sem o Senhor. Eu te amo tanto, Espírito de Deus. Eu sei que eu tenho te ignorado muitas as vezes, Espírito Santo. Me perdoe por isso. Eu oro para que a tua presença possa ser tangível, que assim como eu tenho te percebido aqui nesse lugar,
os olhos do coração dos meus irmãos possam ser abertos essa manhã, para te perceber, para ver o teu sorriso, para sentir o teu toque, para ouvir a tua voz. Espírito Santo, nos faça sensíveis nessa manhã. Nos faça sensíveis, Espírito de Deus, nessa manhã. Nos leve às profundezas do coração de Deus. Romanos 5 diz que o Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Eu sinto que ele está derramando o amor do Pai. Talvez faz tempo que você não tem um encontro com esse amor de Deus. Hoje é o dia. Receba desse amor agora no nome de Jesus. Espírito de Deus, nos livre da mornidão, nos envolva em teu coração. Vai começar a sentir algo diferente essa manhã. É o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Eu te amo, Espírito. Mais, Senhor, mais. Nós te amamos muito. Nós te amamos muito. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesse lugar na tua presença. Nós valorizamos muito isso. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje a gente vai estar começando aqui uma série de mensagens. Nós vamos estar falando sobre o tempo de Deus. E o tema da mensagem é: não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Uma certa vez eu ouvi uma história, não sei se ela é verdadeira, mas um pai, ele pegou o seu filho ali de uns 10 anos de idade, colocou no carro, e o pai falou: filho, eu vou te levar para o lugar mais rico dessa cidade. E o pai foi falando no caminho quão rico era esse lugar que ele estava indo com o filho. E o filho, ele imaginou: vou parar ali em Alphaville, vou parar no Morumbi. Só que o pai, ele parou na frente de um cemitério, e o filho não entendeu nada. E o pai falou: eis aqui o lugar mais rico dessa cidade. Eu falei: mas como assim, pai? Aqui não tem nada. Tem terra, esqueleto, ossos. E o pai falou: filho, aqui nesse lugar existem sonhos que nunca vieram a ser realidade. Aqui nesse lugar existem livros que nunca foram escritos. Aqui nesse lugar existem empresas que nunca foram abertas. Aqui nesse lugar existem projetos que nunca saíram do papel. E ali naquela oportunidade o pai, ele explicou o valor do tempo para o filho, porque muitas vezes as pessoas, elas têm sonhos, porém por não saber administrar o tempo, aquele sonho não sai do papel e a pessoa não cumpre o propósito de vida dela. Sabia, irmão, se a gente pegar os homens de Deus na Bíblia, eles não têm mais tempo. Davi, o tempo dele se acabou. Moisés não pode fazer mais nada. O apóstolo Pedro, ele não pode fazer mais nada. O tempo deles se acabou. Porém, hoje você foi presenteado com tempo, que vale muito mais que dinheiro. Homens milionários não poderiam comprar. O Steve Jobs, por exemplo, criador da Apple, teve câncer e morreu. Se ele tivesse dinheiro para comprar mais tempo, se ele pudesse com dinheiro comprar mais tempo, ele compraria. Que não tem como. É algo de muito valor, é um presente de Deus chamado tempo. Eu não sei quanto tempo você tem, eu não sei quantos anos você tem, mas eu te garanto, não são muitos. Não são muitos. Talvez no máximo aí você tem mais 70, 80 anos para os mais jovens. Não é muito, passa muito rápido. Por isso nós precisamos entender como viver nessa terra e como administrar o tempo. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Um exemplo para nós de pessoa que soube administrar o tempo, que se converteu ali, já não era criança, já era adulto, mas soube administrar o tempo, foi o apóstolo Paulo. E
E o apóstolo Paulo, ele entendendo o tempo de Deus, ele cumpriu os propósitos do Senhor na sua geração, a ponto dele terminar a vida dele e ele poder dizer o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo, ele diz na carta ao seu filho espiritual chamado Timóteo. Ele diz o seguinte, olha que forte, pensou você poder falar isso no final da sua vida? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, aquilo que eu fui chamado para fazer, eu fiz. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, em outras palavras. Paulo, ele soube aproveitar bem o tempo, ele entendeu o tempo de Deus. Existe uma diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo, e se nós queremos cumprir o propósito de Deus nessa terra, nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus, biblicamente existem dois tempos, o Cronos e o Kairos. Um é o tempo do homem, outro é o tempo de Deus. E o Senhor, ele quer que nós entendamos nesse tempo qual que é o tempo dele, qual que é o Kairos do céu para a nossa vida. Sabe, quando eu morava no Japão, eu vinha para o Brasil e o meu corpo estava acostumado com o tempo do Japão, né? São 12 horas de diferença. Então agora aqui são 10 horas da manhã de domingo, no Japão são 10 horas da noite de domingo, lá está 12 horas na frente. Então imagina, você está morando no Japão, como era o meu caso, e o meu corpo está acostumado ali, naquele horário a dormir. Eu viajo, venho para o Brasil, e é 10 horas da manhã aqui, só que o meu corpo está como se tivesse 10 horas da noite, o meu corpo está no horário do Japão. O que acontecia comigo? Eu lembro uma vez, eu cheguei do Japão no Brasil e me colocaram para pregar. Logo assim que eu cheguei, me colocaram para pregar. Irmãos, era desesperador, a minha mente não funcionava. O meu corpo estava habituado ao horário do Japão, e é mais do que o horário, acontece algo que eu não tenho palavras para explicar. É muito, você fica confuso, você fica conversando com alguém, parece que você está doido, você não consegue reagir à pessoa, você não sabe se você dá um sorriso, é algo muito estranho. Por quê? Porque o seu corpo está alinhado, o meu corpo estava alinhado com outro horário, com o horário do Japão. Então eu não funcionava aqui no horário do Brasil. Muitas vezes nós espiritualmente estamos alinhados com o horário aqui dessa terra e não com o tempo dos céus. Então nós não cumprimos o nosso propósito aqui nessa terra, porque o nosso corpo não responde ao tempo dos céus, mas o nosso corpo responde aos impulsos dessa terra e desse sistema maligno. Então é muito importante nós entendermos o tempo de Deus. O tempo de Deus. Todo homem que cumpriu o seu propósito aqui nessa terra, ele teve discernimento, ele entendeu o tempo dos céus. Nós vemos, porém, de outro lado, pessoas na Bíblia que não cumpriram o seu propósito, porque não entenderam o tempo de Deus. Um exemplo que eu quero usar aqui é a famosa história de Marta e Maria. Jesus, ele vai nessa casa dessas irmãs, Marta e Maria, e você provavelmente já ouviu essa história. Jesus, ele está ali na casa de Marta e Maria, e Maria, ela entende o tempo da visitação do Senhor, ela entende que o próprio Deus está ali na casa dela. Então o que Maria faz? Ela tem muitos afazeres, ela poderia estar fazendo muitas coisas, mas ela entendeu o tempo de Deus, que Jesus estava na casa dela. O que ela faz? Ela fica aos pés, admirando e ouvindo as doces palavras de Jesus. Enquanto Marta, que não estava conectada com o tempo de Deus, com o Kairos dos céus, o que ela fazia? Ela respondia aos impulsos terrenos, ela simplesmente trabalhava, fazia, e ela chegou ao ponto de se incomodar tanto, irmãos. Ela deve ter passado ali na sala, dado um chutinho na Maria: se toca, minha filha, eu estou com um monte de coisa para fazer, se ficar sentadona, né? Deve ter dado vários sinais, até que ela não aguentou mais. E provavelmente tinha outras pessoas na casa onde Jesus ia, iam os discípulos, ia um monte de gente.
E Marta, ela interrompe ali aquele momento de intimidade que Jesus está compartilhando o coração. Ela está tão incomodada que ela fala: Senhor, você não está incomodado da minha irmã ficar aqui sentadona e eu fazer teu trabalho? E ali o Senhor, Ele conecta Marta com o que está acontecendo no momento, com o tempo dos céus. Ele fala: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas. Poucas coisas são necessárias, na verdade uma só, e Maria escolheu a boa parte. Ele conecta, ele dá um puxão de orelha. E você vê na Bíblia Jesus dando puxão de orelha nos discípulos, nas pessoas que estavam desconectadas, tentando conectar elas com o tempo de Deus. Uma certa ocasião, meu pai, ele foi fazer uma viagem. Ele estava numa certa surgiu uma oportunidade. Ele, lá em 2001, não tinha oportunidade de viajar nem nada, mas surgiu uma oportunidade dele viajar. Não entendia muito bem desses negócios de viagem, e ele foi convidado para uma conferência nos Estados Unidos. E ele estava na cidade de Dallas, eu era criança, e ele voou para uma outra cidade dos Estados Unidos. E a gente estava muito expectativa, o pai está chegando, né? Nunca tinha ficado tanto tempo sem meu pai. E ali o meu pai, ele olhou no horário, no relógio dele, e ele falou: tem 3 horas ainda para o voo sair, né? Então eu vou aproveitar aqui o aeroporto, vou comprar alguma coisa para os meus filhos. Ele estava lá na loja, quando de repente, ele conta essa história para a gente, quando de repente ele olhou o relógio da loja, e o relógio da loja faltava mais ou menos 20 minutos ali para o avião sair, só que o relógio dele ainda faltava 3 horas. Ele percebeu que o horário da cidade que ele estava nos Estados Unidos era diferente do horário que ele estava ali. Isso quase custou muito dinheiro. Perdeu um voo internacional, misericórdia. Ele quase perdeu, ele saiu correndo, foi o último ali a entrar no avião. E ali o Espírito Santo começou a falar com ele justamente sobre isso que eu estou compartilhando com vocês. Nós precisamos estar alinhados com o tempo de Deus. Um outro puxão de orelha que Jesus dá, por exemplo, Jesus, ele estava saindo de uma cidade que não tinham recebido. As pessoas tinham tratado muito mal Jesus. E ali Tiago e João, eles se achando os caras, eles olham para Jesus e falam: Jesus, você quer que a gente ore para Deus descer com fogo do céu para queimar essa cidade? Jesus olha bem para eles e, em outras palavras, ele diz: vocês não entenderam nada. Não é tempo disso? Tempo do favor de Deus. Como eu vou queimar cidades que não receberam o Evangelho? Um dia sim, Jesus, ele vai voltar a Pedro, ele fala que vai haver fogo do céu que vai descer e destruir tudo, que vai destruir aqueles que não creem, que vai destruir os ímpios. Porém não era tempo. E o que a falta de discernimento do tempo de Deus faz alguém fazer, né? Orar para Deus vir com fogo quando Deus está querendo sarar a cidade, totalmente desconectado com o tempo de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Um outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês, esse daqui vou dar mais para frente, tá, irmãos? Vamos seguir aqui. Então nós precisamos entender o tempo de Deus. Abra sua Bíblia aqui em Marcos 14, versículo 3 a 9. Diz o seguinte: aqui é relatado a diferença nítida de alguém que entendeu o tempo dos céus e de pessoas que estavam desconectadas. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dados aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que
pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade eu lhes digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dessa. Irmãos, essa mulher, por ter entendido o tempo de Deus, Jesus ele faz a atitude dela se tornar, num certo sentido, viral. Todo lugar onde o evangelho for pregado, o que essa mulher que entendeu o tempo de Deus fez, será falado, será anunciado. Os discípulos aqui, que eles... Esse perfume precioso podia ter sido vendido, né? Ter dado para os pobres. E Jesus conecta mais uma vez eles ali com o tempo de Deus. Os pobres vocês sempre terão. Talvez no coração dos discípulos eles viveriam ali os 3 anos que Jesus está ali para fazer alguma boa ação, para fazer algum trabalho social, mas Jesus, ele conecta eles. Agora é tempo de me honrar. Eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês. Senhor Jesus, no caminhar dele, ele nos ensinou e ele nos deu algumas lições, e é o que eu quero compartilhar aqui, as lições que nós aprendemos com Jesus sobre o tempo dos céus. Uma certa ocasião, os discípulos de Jesus estavam muito incomodados. Por quê? Porque eles viam que Jesus ele fazia muitos milagres, só que ele fazia ali em Nazaré, ele fazia na Galileia. E o que era Galileia? Galileia era interior. E os discípulos chegaram para Jesus em João capítulo 7, falam: Jesus, é tempo de você ir para Jerusalém, você vai ficar aqui na Galileia? E aí Jesus ele responde, João 7,6: então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. E a primeira eu quero compartilhar aqui para terminar algumas lições que nós aprendemos sobre o tempo dos céus com Jesus. A primeira lição que a gente aprende é que Jesus ele não se submetia a uma pressão social, à pressa do dia a dia. As pessoas estavam falando: Jesus, você precisa ir logo lá, você precisa ir para Jerusalém, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Uma pressão social sobre Jesus. Jesus ele olha e ele fala algo para vocês: qualquer tempo tá bom. Vocês não entenderam o que tem que fazer agora. Jesus ele não se submetia à pressa do sistema. Jesus ele entendia o tempo dos céus, e Jesus ele conseguia parar para uma pessoa, porque Jesus ele não submetia a uma agenda. Porque, irmãos, o mundo vai fazer pressão para que você viva na agenda deles. Você tem que fazer isso agora, você tem que trabalhar. Só que o que é a agenda dos céus? Qual é o tempo de Deus? Jesus ele respondia a agenda dos céus. Um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, o seu amigo Lázaro está para morrer, vem, ele está muito doente. Naquela época um mensageiro vinha falar que alguém estava muito doente, que a pessoa estava para morrer. Não era fácil um mensageiro, ele ia a pé o mensageiro. O que Jesus ele faz? Ele demora mais 4 dias. Por quê? Jesus ele não respondia à pressão social. Jesus ele não entrava num estilo de vida de pressa. Jesus ele respondia à agenda dos céus. O Senhor Jesus ele parava para uma pessoa. Eu amo a história, a gente não vai ler, mas eu quero contar aqui para vocês a história de Jairo. Jairo ele chega para Jesus e ele fala: Jesus, a minha filha está para morrer. E depois chegam para Jairo e falam: Jairo, sua filha morreu. Então Jairo ele está ali com Jesus, a filha de Jairo está morta. E o que Jesus faz? Ele começa a andar e Jesus para. A cabeça de Jairo ele deve ter ficado desesperado. Como é que pode? E o que Jesus fala? Quem me tocou? Jairo deve ter ficado: não é possível, a minha filha está morrendo ali, a minha filha já até morreu, e esse homem fala: quem me tocou? Por quê? Porque Jesus ele para uma pessoa. Qual que é a nossa tendência, irmãos? A ter sonhos mirabolantes, projetos mirabolantes e trabalhar. O próprio
Deus veio aqui nessa terra e a agenda dele era parar para um. Ele para, alguém me tocou, e ele olha bem para aquela mulher, e ele estende misericórdia sobre aquela mulher. E várias vezes você vê Jesus tendo experiências com uma pessoa. Às vezes a gente quer ganhar multidões, e a gente tenta fazer coisas muito grandes, mas Jesus, ele ganhou multidões parando para um. Ele ganhou multidões ali trabalhando com Pedro, trabalhando com Tiago. Um dia eu ouvi uma frase que me marcou muito, que diz o seguinte: você investe em multidões, você vai ganhar alguns. Invista em alguns e você vai ganhar multidões. E esse era um segredo do coração de Deus. Ele parava para um, ele se compadecia para uma pessoa. Semana passada Deus ministrou meu coração. Eu estava em casa e na minha casa começou a ter uma inundação, começou a cair pingo d'água para todo lado, e o andar de cima ficou complicado, e eu estava ali querendo secar, quando o meu filho de 1 ano, o Mateuzinho, ele começou a chorar, chora e chora e chora, e eu estava com o rodo na mão para resolver o problema. Quando eu senti, eu creio que foi o Espírito Santo falando: pega ele no colo, fica com ele, pega ele e fica parado. Eu confesso que eu tenho dificuldade, né? Nossa, eu podia estar produzindo, eu podia estar fazendo tantas coisas, eu vou ficar parado, sentado no sofá com meu filho no colo. Só que eu peguei, eu falei: vem aqui, né? Caí no mundo, vem aqui. Peguei, fiquei sentadinho com ele no colo, ele aquietou, ele respirou, e aí eu pude, depois de um tempo, deixar ele ali. Senhor, e ali o Espírito Santo ministrou no meu coração: o Senhor, ele para uma pessoa, ele parou para nós. E Jesus, ele não se enquadrava nessa pressa, nessa pressão social. O padrão de Jesus era o que está escrito aqui em Lucas capítulo 15, se você puder abrir, Lucas 15, versículo 1. Lucas 15, 1, Jesus, ele conta o seguinte: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o padrão de Jesus. Jesus, ele entendia o tempo de Deus. E esse padrão de Jesus, irmãos, é loucura para o homem. Não faz sentido. Como que eu vou deixar grandes coisas, grandes projetos? Como que eu vou deixar as 99 para cuidar de uma? Para ir à procura de uma? Esse é o tempo dos céus que Jesus veio nos ensinar. Semana passada eu também, de novo, estava com muita coisa para fazer. Vocês têm ideia, gente, o que virou a agenda para achar um espaço, tá um negócio de doido. Só que eu fiquei sabendo que um irmão tinha feito uma cirurgia no joelho e estava num hospital longe para chuva. Gente, a minha tendência era: vou resolver os problemas, eu vou mandar um áudio aqui para esse irmão, acabou. Mas o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração: eu preciso entender o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Parei a agenda, peguei o carro, dirigi lá para Cotia para visitar o irmão, passar um tempo, tudo certo, passar um tempo ali com aquele irmão, poder amá-lo, poder amar o irmão, porque eu sei que Jesus, ele parou tudo para me alcançar. Quando nós entendemos que a prioridade do reino dos céus foi me alcançar, a minha prioridade, como eu gasto o meu tempo, muda. Jesus, ele parou tudo para te alcançar. Agora ele quer alcançar pessoas através de você.
pare para uma pessoa. Quando você está andando na rua, no seu dia a dia, pare para falar de Jesus para uma pessoa. Ontem fui fazer exercício físico, irmãos, e quando eu estava ali me desafiando, né, precisava correr um certo período, e aí eu correndo ali, estava para completar o período, eu senti o Espírito Santo falando, para falar com esse catador de lixo. Irmãos, foi fácil para mim, eu queria bater o meu recorde, cara, eu estava dedicado ali, mas aí parei, né, aí já o sangue já muda tudo, né? E ali eu parei e eu pude falar, cara, eu queria dizer que Deus tem um plano para a sua vida, que Jesus te ama. Por quê? Porque eu entendi qual é o tempo de Deus, qual é a prioridade dos céus. Eu quero ler um exemplo disso, que está aqui, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos 11. Diz o seguinte, Atos 11, 19 a 26. Os que foram dispersos a partir da pregação que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, em que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou alegre e exortava todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que acontece aqui, irmãos? Em Antioquia, um grande avivamento começa a acontecer, pessoas se convertendo, uma igreja poderosa se forma. Até então, a igreja grandemente ali usada por Deus era a igreja de Jerusalém, que chegou a crescer muito. E a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida, e aí os cristãos que estavam nessa igreja foram forçadamente enviados para outro lugar. Eles tiveram que fugir de Jerusalém, e eles começaram a falar de Jesus no meio do caminho. E eles pararam nessa cidade chamada Antioquia, onde muita gente começou a se converter. Era conversão todo dia, era milagre. E aí os discípulos de Jesus ali, os principais, ficaram sabendo que estava tendo um mover em Antioquia. E eles pegaram um homem de confiança deles, Barnabé, para ir lá ver o que estava acontecendo em Antioquia. Barnabé, ele chega nessa igreja e ele fica deslumbrado com o mover de Deus. E ali Barnabé, ele lembra de uma pessoa. Ele lembra de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, até esse momento, ele não era super conhecido pela igreja. O Paulo, ele tinha, na verdade, irmãos, sido meio que colocado de escanteio, se você vai entender o contexto aqui. Por quê? Porque ele chegou, Paulo, ele se converte, ele chega ali em Jerusalém e começa uma confusão por causa dele. Então compra uma passagem ali para Paulo, só de ida, para a cidade de Tarso. Ou seja, Paulo, sai daqui, você está atrapalhando. Os discípulos, eles falam para Paulo sair. E Paulo, desde a sua conversão até Atos 11 ali, ele praticamente não aparece mais. Ele fica sumido durante um tempo. Historiadores dizem que são 7 anos ali que Paulo, ele fica enfiado em Tarso. Imagina esse menino, esse rapaz que se converte, né, que era um entusiasta ali do farisaísmo. Ele se converte ao evangelho e ele quer trabalhar para Jesus. Ele quer trabalhar, só que os discípulos falam: Paulo, está gerando muita confusão aqui, vai para a sua cidadezinha lá, Tarso. E não tem nenhuma notícia de que lá em Tarso, Paulo, ele vive algo extraordinário. No entanto, esse homem aqui, chamado Barnabé,
ele está ali entre os gentios, ele está no meio de um mover de Deus, ele é um pastor de uma igreja que está bombando a igreja de Antioquia. Ele podia ficar ali, ele podia falar, tá demais, gente, fazer conferências. Só que Barnabé, ele decide sair daquele mover. E porque ele lembra de uma pessoa. Ele lembra de Saulo de Tarso. Ele lembra de Paulo. Ele deixa tudo aquilo ali, ele fala, gente, vocês continua aí, tá muito bem. E ele vai para Tarso. E eu fico imaginando Barnabé procurando Paulo ali naquela cidade de Tarso, né? Ele andando ali. Você conhece que naquela época não tinha telefone, não tinha nada. Ele andando ali, né? E muitos deviam falar, Barnabé, era para você estar ali naquele mover, era para você estar sendo grandemente usado por Deus. Mas Barnabé, eu vou atrás de eu preciso achar Paulo. Mas ele dá muita confusão, não. Mas eu lembrei dele, ele tem um chamado para os gentios, e agora o evangelho chegou aqui em Antioquia. Ele precisa estar com a gente, ele não pode ficar de fora. Eu acredito em Paulo. E ele tira toda a agenda dele, cancela talvez um monte de compromisso para achar Paulo de Tarso. E ele encontra Paulo, né? Eu imagino, não está na Bíblia isso, tá, irmãos? Mas ele encontra Paulo, eu imagino. Ele fala, Paulo! E Paulo, Barnabé, o que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar, Paulo. Está acontecendo algo em Antioquia e você não pode ficar de fora. Eu acredito em você, rapaz. Vem com a gente. E Paulo e Barnabé vão para Antioquia. E através da igreja de Antioquia passa um tempo. Eles estão adorando e jejuando. E os líderes da igreja, eles ouvem do Espírito Santo, enviem-me Barnabé e Paulo. E Paulo vai para a viagem missionária dele. Ele vê um grande mover de Deus. Mas por que Paulo viu esse grande mover de Deus? Porque alguém entendeu o tempo dos céus. Alguém. Se tiver alguém aqui nessa igreja que entende o tempo dos céus, eu te garanto, Deus vai te usar grandiosamente. A sua agenda não vai ser voltada para grandes feitos, não vai ser voltada para um grande sucesso profissional, mas a sua agenda vai ser voltada para talvez uma pessoa. Talvez você vai ter que lidar com uma pessoa, aquela pessoa problemática que ninguém acredita mais, mas você entendeu o tempo de Deus, você entendeu que aquilo vale a pena. Um outro exemplo, irmãos, é Felipe. Eu amo a história de Felipe. Felipe, ele está ali num grande mover de Samaria. E Deus gosta de fazer essas coisas, né? Um grande mover de Samaria, ali as pessoas se convertendo. Então Pedro chega ali, as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Muitas curas. E Deus está usando esse rapaz, Felipe, evangelista. A cidade parou porque Felipe estava ali orando pelas pessoas. Até que o Espírito Santo fala para Felipe, Felipe, vai lá para o deserto, vai lá para a estrada tal. O Felipe, ele deve ter sentido, mas como assim? Eu estou no meio do mover de Deus, eu vou ter que ir para a estrada tal. Ele vai na estrada tal, não tem nada. Ele deve ter perguntado para o Espírito Santo, por que o Senhor me trouxe aqui? Tem tanta gente precisando lá em Samaria, por que o Senhor me trouxe aqui? Até que ele vê uma carruagem. E o Espírito Santo fala para ele, acompanhe essa carruagem. Era uma pessoa que estava lendo o livro de Isaías. Felipe, ele sobe na carruagem, era o eunuco ali que estava lendo. Ele ministra o evangelho, ele batiza. E com certeza esse eunuco foi grandemente usado por Deus, porque alguém entendeu o tempo de Deus. Alguém entendeu a prioridade dos céus. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos levar a não gastarmos a nossa vida andando em círculos, batendo cabeça, mas o Senhor, Ele quer que nós entendamos o tempo dos céus. Uma história que me marca muito, o pastor Lucinho já contei aqui já no passado, de um certo empresário. Ele era ali, talvez bem jovenzinho, e o Espírito Santo falou para ele, viva para mim. Viva para ganhar almas para mim, viva para parar para uma pessoa. E esse empresário, ele rejeitou esse convite do Senhor, e ele falou, eu vou ganhar dinheiro. Ele então entra de cabeça nos mundos dos negócios, ele se torna um dos empresários mais ricos da cidade de Belo Horizonte, helicópteros, o cara era milionário. Até que um certo dia, ele está talvez ali num culto, o Espírito Santo toca ele, e ele já está ali velho, ele vê que ele gastou a vida dele para nada. Ele não entendeu o tempo de Deus, gastou a vida dele para nada. Então ele decide
mudar a agenda dele. E um certo dia o pastor Lucinho, ele estava pregando numa certa cidade, e ele chegou ali antes do culto e tinha uma banda ali ensaiando, e ele viu esse rapaz sentado num banco. Ele foi conversar com esse rapaz e ele falou: quem é você? Ele falou: eu sou tal. Nossa, é empresário tal, o que você está fazendo aqui? Eu perdi muito tempo, agora eu decidi viver para Jesus. E esses meninos que tocam louvor aí, eles precisavam de um motorista para a Kombi deles, e eu falei: eu vou ser o motorista para a Kombi de vocês, né? E aquele homem decidiu entender o tempo de Deus. Talvez alguém falasse: você é motorista de Kombi, né? Você podia estar ganhando dinheiro, é tempo de você ganhar dinheiro, é tempo de você curtir as suas riquezas. Não, ele, antes que findasse a vida, graças a Deus, ele entendeu a prioridade dos céus. Eu li uma frase de uma mulher de Deus chamada Corrie ten Boom. Ela foi uma judia que sofreu ali no Holocausto, uma grande mulher de Deus. Ela diz o seguinte, presta atenção aqui nessa frase: se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele o manterá ocupado. Se o diabo não conseguir fazer você cair em grandes pecados, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te manter ocupado, fazer com que você tenha essa pressa doida. E o resultado vai ser talvez o mesmo ali no final, de alguém que está vivendo em pecado. Não vai cumprir o propósito de Deus, vai perder o tempo. O Senhor, Ele quer te levar a entender o que Ele está fazendo hoje. A pressa é incompatível com a vida no reino de Jesus. Nós simplesmente não podemos viver com Jesus em seu reino, vivendo uma vida de velocidade. Se você quer viver o reino de Deus na terra, você precisa entender o ritmo dos céus, que não tem nada a ver com o ritmo dessa terra. Jesus, Ele está levantando uma geração que é como a tribo ali de Isacar, que entendia os tempos. Existe uma tribo ali das 12 tribos de Israel, que o adjetivo que o Senhor dá para eles é: eles entendem os tempos. E que nós possamos ser uma igreja que entende o que Deus está fazendo. Irmãos, eu não quero estar fazendo outra coisa. Eu não quero estar indo atrás dos meus projetos. Eu quero saber o que Deus Ele tem feito no mundo agora. Eu quero simplesmente me envolver no que Ele está fazendo. Tem muitas pessoas que falam: eu quero viver a minha história. Eu não quero viver a minha história. Eu quero entrar na história que Deus já está construindo. Eu nasci ontem, irmãos. Deus, Ele está fazendo algo no mundo. Desde que Ele cria Adão e Eva, o Senhor, Ele está fazendo algo. Ele é um roteirista, Ele tem um roteiro, tem algo que está acontecendo. Aí nasce eu agora, em 1995, e falo: eu quero viver a minha história. Não, eu quero participar do que Deus tem feito na terra. Eu quero o Senhor, eis-me aqui, me encaixe em alguma coisa nesse seu roteiro lindo. Eu não quero que seja sobre mim. Eu quero ser usado pelo Senhor nesse tempo. E que esse possa ser o anseio do seu coração. Não viver a sua própria história, não viver os seus próprios planos, não viver os seus alvos, suas metas pessoais. Não estou falando que é errado ter, mas que não seja isso que queime no seu coração. Mas o que arda no seu coração é: Senhor, me envolva no que o Senhor tem feito na terra. Não me deixe de fora. Não me deixe de fora, Senhor. Com certeza, irmãos, aqui hoje a gente lê a história dos discípulos de Jesus, mas nessa mesma época, com certeza, tinham pessoas que estavam vivendo para cumprir a história delas, e deviam olhar para Pedro, para Tiago: você vai largar o seu trabalho? Vou ser bem sucedido. Você vai largar o seu trabalho. Mas Pedro e João entenderam: não é sobre a minha história, eu vou me envolver nessa história aqui, eu estou pulando aqui. Se você quiser continuar vivendo para o seu trabalho, ser rico, vai nessa. Agora eu entendi o tempo de Deus. Eu entendi o tempo de Deus, e nós temos essa oportunidade essa manhã de entendermos o tempo de Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, por favor. Feche os seus olhos, se puder apagar as luzes, por favor.